E nós estamos numa fase que está se repetindo aquilo que Jesus disse no passado. Chegaram para ele e disseram os fariseus: Senhor, se manda daqui que o Herodes quer te matar. Aí Jesus vai dizer para essa raposa que hoje e amanhã eu efetuo cura, expulso demônios, faço maravilhas, mas no terceiro dia vou parar. O que é que Jesus disse? Hoje era o dia presente dele, o amanhã é esse dia que nós estamos vivendo, é ele que está fazendo. E quando ele for consumado, quer dizer, ele vier buscar a igreja, aí não vai ter mais operação de Deus. A operação de Deus é hoje. O triste disso tudo é que o povo está perdendo por falta de ensinamento. O profeta Osés profetizou mais ou menos no tempo do profeta Isaías, 2.700 anos atrás. E ele perguntou a Deus: Senhor, por que o teu povo está sendo destruído? E Deus falou: porque lhe falta o conhecimento de que eles são na minha presença. Só aquele fato de Deus ter falado, Pai, Filho e Espírito Santo, eia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí já é para a gente pensar: peraí, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Talvez você está passando um período difícil, está num pecado sujo, está completamente errado, ou sendo destruído por uma enfermidade, porque todos nós um dia morreremos, mas o dia que Deus disser, depois de ter gozado a vida, longos dias, mas o demônio anda ceifando as pessoas, e você está dizendo: eu não estou entendendo. Entenda que você é imagem e semelhança de Deus. Deus, eu quero te representar aqui. Deus já pôs todo o potencial em nós para fazer a obra, enviou a palavra dele para nos curar, nos libertar. Veja o Salmo 119, versículo 160. Aqui fala de uma maneira muito calma, esse é o maior salmo da Bíblia. E aqui diz o seguinte: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Vamos prestar atenção. Quando Deus não tinha feito nada dos céus e da terra, do mundo material, nada existia. Aí o que acontece? A palavra dele já era verdade. Desde o início de tudo, do princípio, ela começou todas as coisas, porque foi ela quem fez segundo o que Deus falava. Haja luz, ela foi e fez a luz, e faça isso e tal, até que aconteceu. Quando foi fazer o homem, não falou somente, ele conversou com ele: vamos fazer, e eles puseram mão à massa, e fizeram um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Esse ser tem que ter esse entendimento, porque a palavra é a mesma, ela não mudou, não vai mudar, e tudo que você precisa está na palavra de Deus, e nós fomos feitos pela palavra de Deus, na palavra de Deus e para a palavra de Deus. Então nós temos que nos envolver com o quê? Com a palavra. Aqui tem tudo. Esse livro aqui é o livro de quem tem presciência, que sabia tudo que aconteceria com todas as pessoas, e na sua sabedoria ele colocou uma palavra para cada um de nós, na mesma palavra que serve para todos. Eu entendo de um jeito, você entende do jeito que você precisa, Deus dá, não é mágica não, isso aqui é Deus operando em você. Mas o que nós entendemos ainda é muito pouco, tem muito mais para a gente entender, para podermos receber as bênçãos do Senhor. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, continua sendo e sempre será. E cada um dos teus juízos dura para sempre. O que são os juízos de Deus? As obras que ele fez, as declarações que ele emitiu a nosso respeito. Aquilo que nós encontramos na Bíblia, que nos salta aos olhos, nos pertence. E quando você entende que a obra foi terminada, está terminada. Esse juízo dura para sempre. Ele pegou todas as nossas iniquidades, transgressões, colocou em Jesus, pegou todas as nossas doenças, enfermidades, dores, colocou em Jesus, pegou o castigo que nos traz a paz, colocou em Jesus. Nós não temos que sofrer mais nada, é o juízo de Deus em nosso favor. Talvez alguém está me assistindo pela televisão e o doutor está dizendo: você está indo embora, não tem jeito para você. Se você pegar essa revelação de Deus e crer, e nela repreender o mal, pode escrever que Deus vai operar na sua vida. Está faltando isso, pessoal. Quando esse pessoal dá testemunho, você vê, ali, o que estão falando ali, preste atenção para você ver como é que Deus move a coisa. Nós estamos falando aqui do Salmo 119, versículo 160, em que nós vimos de uma maneira clara que a palavra é a verdade desde o princípio.
e cada um dos seus juízos dura para sempre. Você descobriu alguma coisa que Deus fez para você? Eu nasci atrasado, eu tinha que ter nascido no primeiro século com Jesus. Não, é a mesma coisa. O juízo de Deus dura para sempre. É na hora que você entende, que você clama, que Deus confirma aquilo no seu coração. Pode ter certeza que Ele ama você. Agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, onde nós já começamos no culto anterior. Aqui o João diz o seguinte, só vou dar uma pincelada para entrar em matéria nova. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e eu acrescento, e continua sendo Deus, e acrescento, nunca vai deixar de ser Deus, Ele é eterno. Ele estava no princípio com Deus, a palavra estava com Deus. Presta atenção agora. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele então é a pessoa que pode nos curar, que pode consertar a nossa mente, que às vezes está destruída com pensamentos errados, negativos, que ouvimos a vida toda com coisas que não prestam. Não, a gente pode ter a mente de Cristo. Nele estava a vida e continua estando. É com Jesus que tem tudo ali, é em Jesus. E a vida era a luz dos homens, luz é entendimento, continua sendo. Aí já vimos na parte do culto anterior. Vamos ver agora o versículo 4, ou 5. E a luz resplandece nas trevas. Onde houver trevas, não tem problema, ela resplandece. Mas só que, e as trevas não a compreenderam. Não pode compreender, porque são trevas. Enquanto o seu coração não for iluminado, você não vai compreender o plano de Deus. Você tem todo o potencial, mas não tem jeito, ele está em trevas. As trevas não compreendem, não tem jeito de entender, porque são trevas. Mas a luz de Cristo está pronta para entrar em ação na sua vida. Ela vai te dar um vislumbre do que Deus quer fazer por você. Você diz, Deus me ajuda. Aí pode contar. É só você observar que você vai passar a raciocinar diferente, você vai ter prazer de ouvir a palavra de Deus, vai ter prazer de buscar Jesus e vai ter autoridade para mandar o mal desaparecer da sua vida. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Isso aqui é muito forte, pessoal. Não foi um covarde, foi um homem, uma pessoa que honrou o ministério dele. E Deus deu provação a João. João não tinha um lugar para morar, onde podia comer a melhor comida. João comia gafanhoto e mel silvestre. Mas não emagreceu nem uma grama por causa disso, e não engordou nem uma grama por causa disso. Era para ele o tratamento certo que Deus fez. A Bíblia diz que quando nós éramos uma massa informe, microscópica, Deus começou a olhar para a gente. Ele viu como fomos entretecidos, os nossos tecidos, os nossos ossos, os nossos órgãos. Ele acompanhou tudo para que nós fôssemos uma bênção. Mas não foi só de nós que nos convertemos, não. Ele acompanhou da humanidade toda e ajudou para a pessoa vir com poder, com sabedoria. Às vezes você vê gente que está no erro, são pessoas sábias, pessoas de uma capacidade tremenda, mas não funciona porque não tem a luz de Deus, o entendimento. Mas na hora que a pessoa dá um sinal para Deus que quer, o Senhor Deus muda completamente a vida dessa pessoa. Então a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam ou compreendem. Houve um homem enviado por Deus. E eu pergunto, foi quem enviou você ao mundo? Foi o diabo? O diabo não ia enviar você, o diabo ia acabar com você se ele pudesse. Ele ia destruir você completamente, foi Deus que enviou você. Eu fui enviado por Deus, você foi também. Aí o que acontece aqui? Eu aceitei, você está aceitando, e quem não aceita está perdendo. O potencial que às vezes é grande, humanamente falando, mas espiritualmente é milhões de vezes maior do que o humano. Poderia ser uma verdadeira bênção. Há 2000 anos, no início da igreja, houve um homem chamado Saulo de Tarso que queria acabar com a igreja. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco e ele caiu por terra porque Jesus apareceu na sua glória. É muito mais forte do que o sol do meio-dia. Ele caiu por terra e, tremendo e atônito, ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor?
Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele gritou: o que queres que eu faça? Estou me entregando. Irmão, é só isso que Deus precisa. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que tem que fazer. E ele foi levado pela mão, ficou cego. 3 dias chegou lá, não quero comer nada. Eu quero buscar Deus. Ficou orando, 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 até que ele atingiu um ponto diante de Deus de redenção completa. E Deus falou para um discípulo chamado Ananias: Ananias, vá à rua direita e vai procura na casa de fulano de tal, para um homem chamado Saulo de Tarso. O Ananias: mas Senhor, há muito tempo eu ouço que esse homem é uma peste para a igreja. Ananias, esse homem preparado por mim, vai lá, ora para ele ser batizado com o Espírito Santo e recuperar a vista. E o Saulo orando lá, viu chegar um homem, Ananias, que disse: irmão Saulo, Deus me mandou aqui. Quando ele chegou, estava tudo preparado. Pôs a mão, Saulo caiu do olho dele como fosse escama de peixe, assim, tudo no chão. Estava enxergando, batizou-se e foi o apóstolo Paulo. Você não sabe quem você pode ser na mão de Deus. Houve um homem que veio, houve uma mulher que veio, você, houve um homem, o Senhor, houve uma mulher, a senhora, todo mundo aqui veio mandado por Deus. Nós temos um potencial tremendo, não importa nada, nem cor da pele, nem estatura, não importa, não tem nada que importa que se você quiser, essa luz que é o entendimento vai estar na sua vida. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Prove que você foi enviado de Deus também, Deus vai te dar essa capacidade. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. É o que nós viemos, pessoal. Você pode estar na pior situação, em pouco tempo você vai ser uma bênção. E todo mundo que olhar vai dizer: a luz é verdadeira. Mudou João, mudou a Maria, para que todos crescem por eles. Quantos precisam crer por você, da sua família, do seu ciclo de amizade, gente que você nem conhece, mas que vai ouvir a sua história e vai dizer: Deus existe. Acabou. Amigo, nós temos uma missão muito nobre aqui, e ele não era a luz, mas veio para que testificasse a luz. É por isso que nós estamos aqui em nome de Jesus.